tarde a todos, bem-vindos ao ciclo do webinar Juntos pelo Combate, agradecendo desde já a presença de todos e também ao nosso convidado de hoje, o Carlos Varandas. Iremos também lançar outros webinars gratuitos com conteúdos atuais, onde todos, sem qualquer exceção, poderão, no conforto do seu lar, atualizar conhecimentos em vários assuntos diferentes. Vou fazer uma pequena apresentação do Carlos. Obrigado, Carlos, por teres Obrigado, desafio. Carlos Varandas Nunes, para muitos é o Carlos Varandas e para a família é o Carlos Fernando. Nasceu em Moçambique em 1968, veio para Portugal em novembro de 1974, viveu um ano na aldeia dos seus pais, o Adão. É profissional de educação não docente, formador, técnico superior de higiene e segurança, dirigente sindical, aliás, um bom dirigente sindical, vice-presidente do Sindicato de Técnicos Superiores Assistentes e auxiliares de educação da Zona Centro. Membro do Conselho Geral da FNE, desde o 6º Congresso a 24 de novembro de 2015 e coordenador da formação do sindicato. Mestre em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Politécnico da Guarda, pós-graduação em Administração Pública pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPG, pós-graduação em Segurança e Higiene e Saúde do Trabalho na Universidade da Beira Interior e licenciado em Ciências Administrativas pela Universidade de Fernando Pessoa. O Carlos, para além de ser uma pessoa muito proativa, muito dinâmica, destaco também que fez parte dos movimentos pela vida, tendo sido agraciado com a medalha de mérito da Real Ordem de Nossa Senhora Conceição de Vila Viçosa por Dom Duarte, Duque de Bragança, em 2007. Hoje o Carlos vai-nos trazer um tema muito pertinente e que tem sofrido algumas alterações, que são as alterações ao Código do Trabalho. Vai-nos falar em contratos a termo, vai-nos falar em trabalho temporário, vai-nos falar em contratos de muito curta duração, vai-nos falar no período experimental, no tempo de trabalho, na formação profissional, na negociação coletiva. Obrigado, Carlos. Então passo-te agora a ti a bola, como se costuma dizer na gíria popular. Força, força. Desde já o meu obrigado ao Nuno, à Comuniloc, por este convite que me fez já há algum tempo. Não sendo eu da área do direito nem jurista, mas sendo um apaixonado por leis, estamos aqui neste desafio, neste novo renascer, e penso que vamos todos conseguir, como é o lema. De facto, as alterações do Código de Trabalho, mas antes de irmos propriamente dito às alterações do Código de Trabalho, eu gostava, se tu me permitisses, colocar aqui à ação os dados que temos da economia portuguesa até sexta-feira passada, portanto, até ao dia 8. Eu penso que é importante, até para termos a noção real das coisas. Nós temos uma taxa de desemprego até dia 31 de março de 6,7%. Em relação ao último trimestre de 2019, é menos 0,8%. É preciso ver que esta taxa de desemprego não está aqui a refletir os efeitos da pandemia, portanto, até 31 de março. Em números de desempregados, Nuno e painel, tivemos até o dia 7, 378.721 inscrições. Há um aumento de 10% em relação a abril do mesmo ano. Portanto, isto reflete-se em números concretos, 36.061. Ora, em maio, de abril para maio, temos um aumento ainda maior, de 27,7%, ou seja, que simboliza 82.077 inscritos. Portanto, estamos aqui a falar em 2 meses, mais coisa, menos coisa, de 120 mil desempregados entre março e o mês de maio, dando um total, como disse, de 378.721. De realçar que até sexta-feira passada, já que falamos em picos na área da saúde, e bem, temos também a falar em picos na questão de inscritos de desempregados. O pico que tivemos foi no dia 6 de abril, portanto, 4.207 inscritos, 6 de abril. O que é que acontece aqui? Acontece que depois dessa data, os números foram subindo, foram baixando, como são os números das infecções positivas,
E no dia 4 de maio, nós registámos 3.065 inscritos. Na quinta-feira passada foi um número mais baixo, portanto, de 2.441. Poderá haver aqui uma tendência, não sou analista, mas poderá haver aqui uma tendência de diminuição até ao momento do desconfinamento. Quanto às ofertas de emprego, Nuno, aqui caíram bastante. Ou seja, no dia 7 de março tínhamos cerca de 2.900 ofertas de emprego. No dia 7 de abril isto cai para 614. No início de maio há aqui uma retoma, portanto há um aumento de 51%, ou seja, mais 314. Temos um acumulado até a quinta-feira passada de 938 ofertas. Quanto aos trabalhadores independentes, nós sabemos a situação que não é fácil. E nós tivemos até o dia 4, mais coisa menos coisa, de que 188 mil, mas mais preciso, 188.174 pedidos, dos quais a percentagem de 96,1% são os trabalhadores independentes que tiveram a perda da totalidade da atividade. O restante, 3,9%, indicaram uma redução na sua atividade. Ora, e como sabemos, portanto, esta questão, eu sou trabalhador independente, não tenho trabalhadores a meu cargo, quanto é que o Estado apoia? Portanto, sabemos que até 60 mil euros de fatura anual há um valor de até 1.312. Na questão do subsídio de desemprego, de 1 de março até 8 de maio, os pedidos ultrapassaram, Nuno, não sei se tens de facto a ideia, 100 mil, mais precisamente 106.825, dos quais 64 mil desde 1 de abril até agora. Ora, quanto ao rendimento de inserção social, até sexta-feira, 18.104 beneficiaram de um prolongamento, de uma prorrogação automática, portanto, sem fazerem nada. Agora, há aqui um indicador para mim que é positivo, é a questão do despedimento coletivo, ou seja, até o dia 7 de maio, tivemos, neste caso, 14 empresas que correspondem a 104 trabalhadores de despedimento coletivo e que isto corresponde aos 28,6 que são microempresas. Quanto à questão do layoff, isto de facto é uma questão que não há ainda concretamente números concretos, mas até maio, entre 8 de abril e 8 de maio, nós tivemos aqui mais 560 mil pedidos, trabalhadores, 560.491 trabalhadores que estão em layoff, totalizando aqui mais de 1 milhão. A nossa cidade, o nosso distrito da Guarda, talvez não, derivado a não termos quase tecido industrial, estamos aqui comparados com Évora, 0,8, 1,1, peço desculpa. Portanto, e quanto ao setor empresarial, que mais tem pedido o layoff, tem sido a restauração e serviços similares, corresponde aqui a 23%. Ora, ainda só mais 2 dados no que diz respeito ao apoio à família. E aqui já estamos a entroncar na questão do Código de Trabalho, nas faltas, nomeadamente esta prerrogativa da necessidade dos trabalhadores terem que ficar com os filhos menores de 12 em casa. Como é que vamos justificar as faltas? De facto, está previsto na lei
a justificação de faltas neste campo, onde diz lá assim, outras faltas que se julguem necessárias. Ora, nós tivemos até agora, nesta segunda fase, de abril a maio, mais de 69.079 trabalhadores que estão em casa para tomar conta, entre aspas, dos seus filhos, um valor médio nestes últimos 25 dias. Mas atenção, antes da Páscoa e até ao final do período da Páscoa, foram 172.274. E, portanto, nós temos aqui uma redução nesta segunda fase que vai de abril a maio. E pronto, era isto que eu tinha a dizer. Nuno, não sei se queres colocar alguma observação nestes dados. Basicamente, Carlos, na tua opinião, esta é uma situação atípica que todos estamos a viver e, no fundo, isto vai criar muitos desafios à questão do trabalho, ao próprio Ministério, aos próprios sindicatos, às entidades empregadoras. Isto é uma situação completamente atípica em que ninguém estava preparado para isso. E por isso é preciso também salvaguardar a perspectiva também da lógica de quem está no trabalho, e há aqui um desafio premente para todos nesta questão. De um lado temos os sindicatos, temos o Ministério do outro e temos, por outro lado, as entidades patronais. Ou seja, mais algumas questões que estão aqui, que tu aqui levantaste, que são pertinentes numa análise que eu penso, e na minha perspectiva, e na perspectiva também de muitos portugueses, nunca houve um desafio tão grande à questão do trabalho em Portugal e provavelmente no mundo como existe agora nos tempos que correm, e vai nos obrigar a todos, no fundo, a sermos mais tolerantes, sermos mais flexíveis, termos outro tipo de margens de capacidade de negociação e tolerância, sempre cumprindo aquilo que está na lei e aquilo que deriva da lei, e no fundo, mas tu também vais esclarecer um pouco isso, e também estou dando umas dicas consoante a tua apresentação, que é importante também para as pessoas ficarem mais ou menos com uma percepção daquilo que é. Quem está aqui connosco, ao vivo, pode fazer as questões que achar pertinentes, ou dar algumas opiniões também, que são contributos também para um fórum de debate, que é aquilo que nós pretendemos também neste ciclo de webinars, que é não só a participação do orador, mas também a participação de todos que nos estão a ver, para as coisas ficarem mais ricas, e qualquer dúvida que tenho, com certeza que o Carlos vai ter a amabilidade de poder esclarecer. Exatamente. Mas, de facto, como tu dizes, temos que nos reinventar, e vocês, como Niloc, sois um exemplo tipo do que é de um momento para o outro. Havia reportagem sobre vós num canal, e, de facto, vocês, num curto espaço de tempo, num clicar de olhos, saltam para o lado lá e começam novamente a recaminhar numa nova dinâmica que é só de facto, de grandes pessoas. Ora, então, como tu dizes, temos neste momento um código de trabalho, e nós temos, até agora, nós temos a ideia que já tivemos muitos códigos de trabalho. Não, nós tivemos única e exclusivamente dois códigos de trabalho. O primeiro código ficou conhecido por ser o código Bagão, portanto, utilizou-se um adjetivo Bagão porque era o Ministro da Economia, o professor Bagão Félix, da Economia não, do Trabalho e do Emprego, e essa lei, que era a Lei 99, de 27 de agosto, ficou então conhecido como o primeiro Código de Trabalho, o Código Bagão. E código esse que entrou só em vigor em julho de 2004. Portanto, houve ali um hiato quase de um ano, e depois o código entrou. Depois nós chegámos a 2009, e aqui temos a atual lei, que é a lei 7/2009. Portanto, eu agora só por frações de segundos vou fazer subir a apresentação para depois continuarmos. Está bem? Muito bem. Obrigado também a todos que estão presentes. Enquanto o Carlos coloca aqui a sua apresentação. Não sei, não sei se estáis a visualizar. Estão a visualizar? Para já não, Carlos. Não? Peço desculpa. Não? Esperem lá.
Eu peço desculpa. Ok. Estas novas tecnologias. Agora penso que... Não é este. Peço desculpa. E agora? Agora já? Isto é o PDF, não é? Exatamente. Está tudo? Sim. Muito bem. O que é que eu estava a dizer? Portanto, vamos entrar então no segundo Código de Trabalho. Portanto, como o Nuno disse, vamos aqui abordar a questão dos contratos, o trabalho temporário, o período experimental, o tempo de trabalho, a formação profissional e a negociação coletiva. É preciso ver que um Código de Trabalho faz parte de um ramo de um direito que é o chamado direito de trabalho. O direito de trabalho, Nuno e amigos, é vamos chamar, é um ramo novo dentro do direito. Portanto, e este direito de trabalho surgiu nos finais do século XVIII e do século XIX. Porquê? Porque os trabalhadores não tinham as melhores condições, quer sociais, quer económicas, portanto, e foi necessária então a criação de um direito. Daí se chamasse um direito moderno, que teve origem nas situações, como está aí na apresentação, nas situações gravíssimas em que as pessoas viviam. Portanto, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma grande organização, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa Organização Internacional do Trabalho nasceu em 1919, teve os seus primeiros campos de atuação, mas é a seguir ao término da Segunda Guerra Mundial que, de facto, ela altera as suas diretrizes e, de facto, coloca o trabalhador no cerne da questão. Depois, nós, em Portugal, isto agora não querendo entrar aqui muito na história, é preciso ver que temos a Constituição da República Portuguesa, em 1976, que é consagrado o Estatuto do Indivíduo no sistema de valores. Portanto, no artigo 2 da CRP, respeito pela garantia de direitos e liberdades. Chegamos, então, ao Código atual. O Código atual que já sofreu 15 alterações. Portanto, 15 alterações. E temos, então, a Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. Portanto, veio revogar a anterior lei, a Lei 99/2004. Ora, Nuno, os artigos que foram alterados, portanto, desde o número 3 ao 513, evidentemente que nós não vamos aqui falar de todos os artigos, mas temos que ver então o seguinte. Mas antes disso, eu estava-me aqui a esquecer, não sei, Nuno, se tens a percepção de quanto tempo durou esta questão da alteração à lei laboral. Não. Ora, temos o Código de Trabalho, Lei 7/2009. Sim, senhores. Esta alteração surgiu em outubro de 2019, foi a negociação mais longa que tivemos no país. Demorou mais do que 17 meses. Ora, a grande preocupação dos partidos, nomeadamente dos partidos à esquerda do PS e também dos partidos à direita, tinha a ver com a questão do alargamento do prazo do período experimental. Ora, e o período experimental foi alargado. Foi alargado e já vamos ver. Mas, portanto, estes 17, 18 meses foram os meses que, de facto, andaram-se para a frente, andou para trás. Portanto, ambas as partes tiveram que ceder. E, se bem te recordas, esta alteração à lei laboral, e que a comunicação social, no mês de agosto, fez questão a isso e informando mal alguns órgãos, dizendo que íamos ter um novo Código de Trabalho. Mentira, nós não tivemos um novo Código de Trabalho. Nós tivemos foi alterações ao Código de Trabalho. Portanto, e a lei que veio permitir isso, portanto, é de 2019,
demorou então 17, 18 meses. Portanto, estas alterações foram aprovadas com os votos do Partido Socialista, com a abstenção do PSD e do CDS, e os votos contra dos partidos da esquerda. E colocava-se a questão, agora Marcelo Rebelo de Sousa vai ou não vai promulgar ou não, vai ou não vai mandar para o Tribunal Constitucional? A dúvida era esta, era a questão do alargamento do período experimental que estava na cabeça de alguns, que poderia haver novamente chumbo, como houve em 2008, quando o governo de Sócrates quis também alargar o período experimental e ficou-se nos 90 dias. Ora, outra grande alteração, antes de irmos ver uma a uma, tem a ver com esta grande novidade, que deixa de ser possível contratar a prazo pessoas à procura do primeiro emprego, de acordo, claro, com o número de trabalhadores que essa entidade emprega. Portanto, já vamos ver. Ora, perguntamos, a que contratos se aplicam as novas regras? A todos os contratos de trabalho, mesmo aqueles que foram celebrados antes do dia 1 de outubro. Nós temos aqui, do nosso lado esquerdo, contratos de trabalho a termo, regras sobre a admissão, só se aplicam aos contratos celebrados depois de 1 de outubro. Portanto, as novas regras de admitir os trabalhadores. Sim, senhores, há novas regras, mas só para aqueles trabalhadores que entrem, ou que entraram, neste caso, depois de 1 de outubro. Depois temos também os contratos de trabalho temporário. As regras estas só se aplicam também aos contratos que foram celebrados depois do dia 1 de outubro. Banco de horas. Banco de horas individuais vão se manter válidos até o dia 1 de outubro. A partir daí, cai. Ora, o que é que nós tínhamos antes de outubro de 2019? Tínhamos nos contratos a termo, nós tínhamos o máximo de três renovações, ou 3 anos, portanto, incluindo renovações. Termo incerto, contrato de trabalho a termo incerto, poderia ir até 6 anos. Portanto, nós temos aqui no artigo, não sei se está a chegar a alguma questão, portanto, eu não estou aqui a percepcionar. Ora, quer dizer, então, que houve aqui algumas alterações. E o que é que aconteceu? Os contratos a termo certo passaram para uma duração de 2 anos, portanto, incluindo renovações. Portanto, não mais do que 3 renovações, com exceção, diz aqui, não pode exceder a duração do período inicial do contrato de trabalho. O termo incerto passou para 4 anos. Eu só vou aqui pegar, passo a expressão, no artigo 140, nomeadamente aqui na linha B do número 4 do artigo 140. Diz-nos assim, a contratação do trabalhador em situação de desemprego de muita longa duração. Portanto, quer dizer, a admissão de contrato de trabalho a termo resolutivo. Portanto, em suma, temos umas regras anteriores, que são 3 renovações, o máximo 3 anos. No contrato a termo incerto, o máximo era 6 anos. Portanto, passando para isto, 2 anos, incluindo as renovações, e o termo incerto, 4 anos. São estas as grandes diferenças. Podemos perguntar, e isto vem criar mais precariedade, Nuno, tu que és da área da gestão, ou seja, se tínhamos eu podia ir até 3 anos, podia ter até 3 renovações, e agora tenho 2, tenho possibilidade de ir logo para o desemprego ao fim de 2 anos. Esta questão ficou... Eu posso responder a isso. Assim, eu tenho uma visão diferente sobre a questão dos contratos, não é? Isto depende um pouco da consciência do empresário, não é? Claro. Na nossa lógica, nós na Comunilog, basicamente, grande parte dos colaboradores estão todos nos quadros da empresa, não é? Nós geralmente, ao segunda renovação, geralmente, se nós considerarmos que o trabalhador preenche o perfil que nós queremos, nós basicamente nós renovamos o contrato.
o que é que nós fazemos essencialmente em relação a isso? Ou seja, isto também depende um pouco da consciência do empresário. O empresário pode ter a consciência do empresário é que vai ditar um pouco isso, não é? Agora, um empresário, uns queixam-se que o mercado de trabalho é pouco flexível. No nosso caso, e na nossa perspectiva, nós temos outra análise e basicamente a análise que nós temos é de quem está nos quadros, quem está num período a prazo e cumpre com os requisitos que nós queremos, automaticamente ingressa nos quadros da empresa. Isso é o que nós fazemos. Mas a questão aqui que se coloca, Carlos, é mais na lógica do bom senso de cada empresário, na minha perspectiva, mas não sei qual é que é a tua ideia. A minha ideia é exatamente essa, e também dizer o seguinte: nós, em Portugal, quer o primeiro código, quer o segundo código, são códigos de trabalho, como é que é de explicar? Eu não quero ser mal interpretado, virados mais para o trabalhador. Eu vou dizer uma coisa que é o seguinte: noutros países do centro da Europa e do norte da Europa, o despedimento é uma coisa que é fácil. Ou o despedimento, ou a figura do mútuo acordo, a questão da denúncia de contrato, portanto, o trabalhador vai a outro ponto. Em Portugal, temos quer o primeiro, quer o segundo, um código de trabalho que protege muito o trabalhador e a respectiva família do trabalhador. Portanto, vai ao encontro daquilo que tu acabaste de referir, está bem? Ora, então vamos então aqui continuar com a respectiva apresentação. Portanto, termo certo, termo incerto. Temos aqui então um exemplo. Temos aqui um contrato de trabalho, por exemplo, celebrado no dia 1 de janeiro de 2018, renovável automaticamente por períodos iguais. Portanto, a primeira renovação a 1 de junho, a segunda renovação a 1 de janeiro e a terceira renovação já ali no hiato entre junho e outubro de 2019. Ora, o mesmo contrato de 6 meses, portanto, a partir de 1 de outubro, só pode ser renovado uma única vez pelo mesmo período. E, eventualmente, e mediante aditamento, pode renovar, por exemplo, 3 mais 3 meses. Portanto, era aquela questão que eu colocava, se isto pode trazer ou não precariedade ao trabalhador, e pela filosofia da Cuniló, a precariedade é uma das questões que não é colocada. Ou seja, quando falo em precariedade, é na questão de o meu contrato de trabalho terminou e agora vou para onde? Ora, mas tu sabes bem, Carlos, tu sabes bem que grande parte de grandes empresas e principalmente multinacionais com grande responsabilidade, que eles fazem um pouco isso. Isso é mau também um pouco para estas próprias empresas. E no fundo aproveita-se um bocadinho destes mecanismos da lei. O que é que eu acho que a lei, o que é que deve ser feito é perceber claramente se este tipo de práticas, que na minha perspectiva são más práticas, estas empresas têm que ser penalizadas. E no fundo essa a minha perspectiva também é um pouco essa, que é, mas isso é quem direito, ou seja, deve ser a tutela a fazer um pouco isso. Mas voltamos à apresentação, ao Carlos. Ok, muito bem. Diz-me se a apresentação está ok, não está? Muito bem. Então, o menos motivos para celebrar contratos a termo. Portanto, este Código de Trabalho traz aqui algumas considerações para a empresa, ou seja, as empresas passam a ter, como diz aqui o título, menos motivos para celebrar contratos a termo. E aqui, o regime anterior falava-nos que a contratação do trabalhador à procura do primeiro emprego e desempregado de longa duração, lançamento de uma nova atividade de duração incerta e necessidade temporária da empresa. O que é que acontece agora? Nós vemos que ali no artigo 140, nomeadamente o número 4, as empresas com mais de 250 trabalhadores deixam então de poder celebrar contratos a termo. Portanto, foi aquilo que eu disse logo na introdução das alterações, portanto, nomeadamente para lançamento de uma nova atividade, de duração incerta, ou por início de funcionamento da empresa ou do estabelecimento. Portanto, ser trabalhador à procura do primeiro emprego ou desempregado
deixou de ser motivo, Nuno, para se celebrar um contrato a termo. É o que nos diz aqui, eu vou ler aqui o artigo, neste caso, o número 4, a linha B do número 4, que nos diz-nos a contratação de trabalhadores em situações de desemprego de muito longa duração. Portanto, quer dizer que lançamento de uma nova atividade, bem como início de funcionamento ou de estabelecimento pertencente a empresas com menos de 150 trabalhadores nos 2 anos posteriores. Portanto, quer dizer que deixa de ser possível. Ora, trabalho temporário. Quais foram, então, as principais alterações que este código nos trouxe? Este código, lá estou eu, portanto, estas alterações. Portanto, é introduzido um limite máximo de 6 renovações ao contrato de trabalho temporário, portanto, celebrado a termo. Esta regra não se aplica em casos de substituição, portanto, ausente, sem que a sua ausência seja imputável ao empregador. Por exemplo, situação de doença, acidente, licenças parentais e outras equiparáveis. Estas equiparáveis, fugindo agora para a questão da Covid, nós vemos os hospitais, vemos os lares a contratarem temporariamente por 3, 4 meses por escassez de recursos humanos. Portanto, há aqui a figura da contratação do trabalho temporário nestas instituições. Ora, vemos que qual é a duração destes contratos de muita curta duração? Portanto, a duração máxima de contratos de muita curta duração passa de 15, ou seja, antes era de 15 dias, passa para 35 dias, mantendo-se a duração máxima acumulada de 70 dias por ano. Além disto, é alargado este tipo de contratos a todos os setores. Outra grande novidade. Até agora, quem podia recorrer à figura de trabalho temporário era só o setor agrícola. Quer dizer que agora todos os setores profissionais da nossa economia podem recorrer à figura do trabalho temporário. Outra questão que se fala e vem nas novas alterações ao Código de Trabalho tem a ver com esta questão da contribuição adicional por rotatividade excessiva. Portanto, quer isto dizer que quem fizer, a entidade patronal, a utilizar a figura da rotatividade excessiva, os empregadores passam a ter um peso anual de contratação a termo superior ao indicador do setor anual em vigor. Portanto, esta taxa é progressiva até ao máximo de 2%. E esta forma será definida em decreto, que ainda não saiu, e a primeira notificação para pagamento será efetuada em 2021. E as empresas vão ter um prazo de 30 dias a contar para pagar. Atenção que ainda não saiu a figura do decreto. Ora, não são abrangidos os contratos a prazo para substituição de trabalhador em gozo de licença parental, ou também na questão de substituição de trabalhador com incapacidade temporária. Portanto, no caso de um trabalhador que teve um acidente de trabalho ou doença natural, por período igual ou superior a 30 dias. Ficando ainda de fora os contratos também de muita curta duração e as situações em que, pelo tipo de trabalho ou pela situação do trabalhador, o contrato tenha de ser celebrado a termo. Eu passava aqui, muito rapidamente, é introduzido um limite de renovações, portanto, deixa de haver o período de 60 dias de carência para a aplicação das regras e é alargadas as causas de nulidade do contrato. Portanto, considera-se todo o contrato de trabalho temporário a que falta um dos elementos enunciados no artigo 177, número 1. E eu vou aqui pegar no artigo 177 e verificamos o seguinte. Do contrato de utilização de trabalho temporário está sujeito à forma escrita e é celebrado em 2 exemplares. Depois deve conter todas as regras de um contrato. Depois também aqui os motivos dos 2 contratos têm de coincidir. Portanto, o artigo 181, o número 1, exige agora uma coincidência. E o que é que nos diz este número 1? Tem a ver com a forma e o conteúdo do contrato de trabalho temporário. Portanto, o contrato de trabalho temporário está sujeito à forma escrita. Portanto, obrigatoriamente tem que estar escrito. E é celebrado em 2 exemplares.
e deve conter, portanto, aquela identificação, o motivo, a atividade contratada, o local e o período normal de trabalho, termos de contrato e data de celebração. Cedência irregular do trabalhador. Então, o que é isto? Considera-se que o trabalho é prestado à empresa utilizadora em regime de contrato de trabalho sem tempo. Estes contratos, já vimos, portanto, eu volto a frisar isto, peço desculpa, porque é muito importante. Estamos a passar numa fase que vamos ter a figura de contratos de trabalhos temporários. O regime anterior, máxima de 15 dias, já vimos, mas volto novamente a focar. Aumenta a duração para 35 dias e mais empresas podem, então, recorrer a esta figura. Temos, então, aqui a figura do trabalho suplementar. Eu não sei se, Nuno, estou a falar assim a uma velocidade de cruzeiro, não sei se estou a ser perceptível. Penso, alguma dúvida, Nuno? Eu vou colocar algumas questões, Carlos. Para já perceptível, está a ser uma apresentação muito objetiva, muito prática. Quem nos está a ouvir também pode colocar as questões que quiser. Já houve aqui pessoas a deixar alguns comentários, que no caso do Peter Silva, que fala-nos que há que ter em conta o contexto do país, e também há outras pessoas que vão fazendo algumas questões que eu estou a anotar para depois no final fazermos aqui uma troca também de impressões e poderes também falar um pouco mais sobre algumas opiniões concretas e dúvidas que as pessoas estão a ter neste fórum. Muito bem. Trabalho suplementar. Portanto, o trabalho suplementar é uma ferramenta utilizada pela regulamentação coletiva. E aqui eu queria acrescentar que na administração pública a figura do trabalho suplementar, até há uns anos atrás, era, eu vou utilizar uma figura, era uma mina, passa a expressão. Agora, uma mina em termos de remuneração. Agora é exatamente igual. A administração pública, em termos de regras de trabalho suplementar, é exatamente igual que o setor privado. Ou seja, só podem determinar que o trabalho suplementar é pago com um acréscimo igual ou superior a 25% pela primeira hora, ou superior a 2, 37,5%. E trabalhar aos fins de semana, ou feriados, tem um suplemento de 50%. Ora, é preciso ver que o reforço do princípio do tratamento mais favorável, previsto na lei, é consagrado como mínimo para a negociação coletiva. Ora, outra das novidades que nos traz, e aqui foi uma das coisas que os partidos da geringonça, nomeadamente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, de facto fizeram fim-capé, e é a caducidade das convenções coletivas mantém-se. Portanto, queriam nas negociações que não houvesse caducidade. Quer dizer, que elas caducam. Ou seja, as convenções coletivas continuam a poder cessar por caducidade e é introduzido um novo motivo. Ora, este novo motivo até pode ser o desaparecimento de sindicatos. E isto é uma das coisas que a nós, dirigentes sindicais, sejamos do lado A, do lado B ou do lado C, nos preocupa, porque se não há trabalhadores no ativo, não há cotas a entrarem nos sindicatos, poderá haver até a extensão de alguns sindicatos. Vamos imaginar, num cenário da empresa do Carlos Varandas Nunes, suponhamos, os trabalhadores são sindicalizados no sindicato A, o sindicato A tem 300 e tal sindicalizados, acontece que de um momento para o outro, X ficaram numa situação de desemprego na Guarda, Y na zona lá de baixo de Lisboa e depois ali uns aqui em Castro Daire. Portanto, chega-se ao ponto em que já não há associados, ao PAI 10, 15, identifica-se que de facto não há existência e este sindicato cai, ao mesmo tempo esta convenção coletiva que foi assinada entre estas entidades patronais e este sindicato automaticamente desaparece. Ora, mas diz-me uma coisa, Carlos, deixa-te fazer aqui uma questão, mas tu não achas que agora com esta questão do Covid 2019 e havendo aqui uma organização das pessoas, não haverá o surgimento e ressurgimento também da força sindical e do movimento de cidadãos para se organizarem enquanto sindicatos e com isso também aprovarem até os próprios contratos coletivos de trabalho, que em alguns casos são omissos?
Eu ia chegar a esse. Ao contrário, ou com isto vão desaparecer ou vão aparecer mais? Pronto, quando eu disse que eu estou a dar aqui um exemplo no caso de uma convenção coletiva cair, e nós temos, eu não sei dizer o número correto de sindicatos que temos no país, mas temos sindicatos com pouca significância de número de sindicalizados. Mas, por outro lado, a UGT, neste caso a Central Sindical UGT, tem tido uma atitude proativa em prol dos portugueses, quer em comportamento social, quer em comportamento económico, e, de facto, poderá trazer uma união mais forte entre os associados e entre os membros das respectivas direções. Agora, perguntar-me-ás, haverá com isso novas entradas de sindicalizados para os sindicatos? Aqui eu digo-te que não neste momento. E porquê? Porque se temos pessoas que ficam em layoff, se temos pessoas que ficam no desemprego, se temos os outros que estão a trabalhar e com a questão do medo de poder ficar infectado, não vai haver, para já, na minha opinião, novas entradas, o chamado sangue novo como novos associados. Agora, penso que outro dia te dizia algo do género. Eu falo, neste caso, do STAI, não temos tido, para já, saídas, não temos, o que é muito bom, e entradas novas também não tivemos. Porquê? Porque o pessoal da educação só agora é que está a regressar, devagar, ou seja, não há também, da parte dos dirigentes sindicais, aquela disponibilidade de visitar as empresas, de visitar as escolas, vou utilizar aqui um chavão, angariação, entre aspas. Portanto, as únicas ferramentas que temos as únicas ferramentas de contacto dos nossos associados é através das ligações, da internet e de outras. Portanto, vai haver, como digo, a coesão entre os líderes, a coesão e a força de uma pessoa que eu até estava a pensar em sair do sindicato, mas vou-me manter. Agora, entradas novas, penso que não. Muito bem. Ora, trabalho suplementar, portanto, quando há várias convenções numa empresa, quais são as regras que aplicamos? Por exemplo, quando há numa dada empresa uma ou mais convenções coletivas, o trabalhador não filiado pode escolher qual dos instrumentos passa a ser aplicável num prazo de 3 meses. Eu vou dar um exemplo agora desta questão da passagem dos trabalhadores da educação para os municípios. Portanto, que é uma passagem que eu não sei como é que vai ficar até 2021 nas transferências de competências da Administração Central para a Administração Local, em que todas tinham que estar concretizadas até final de 2021, mas dou o exemplo dos colegas não docentes do Conselho da Covilhã, em que todas as escolas do Conselho da Covilhã, pessoal não docente, passou para a tutela do município. Isto a propósito de quê? Isto foi no mês de janeiro, a passagem, e em finais de fevereiro, as escolas receberam do Departamento de Recursos Humanos do município qualquer coisa assim do género. Informa-se o trabalhador que pode optar pelo contrato coletivo de trabalho, sabendo que a regra são estas. Portanto, veio ao encontro do que está aqui. Portanto, um trabalhador não sindicalizado ou não filiado, eu gosto mais da palavra filiado, pode escolher qual dos instrumentos que se aplica à minha regulação laboral. Ou seja, contada a data de entrada em vigor ou do início da execução do contrato de trabalho, se este for posterior. Este instrumento de contrato coletivo de trabalho é muito utilizado nas IPSS, daquelas que eu conheço. Por exemplo, aqui uma da Guarda, bastante conhecida, e muito bem, já pós outubro de 2019, chegou a 2 trabalhadoras, dizendo: vocês não são sindicalizadas,
querem ser regidas pelo contrato coletivo que assinámos com a Federação, neste caso com a FNE, ou não. Duas, elas optaram por não, passaram a ser regidas única e exclusivamente pelo Código de Trabalho e não por esse contrato coletivo de trabalho. Ora, eu passava isto à frente aqui, passava isto à frente do trabalho suplementar e aqui a questão nas horas extras. Portanto, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho não podem afastar as disposições referentes ao valor da retribuição horária e pagar por prestação de trabalho suplementar. Portanto, não podem impedir o pagamento do trabalho suplementar. Período experimental. Ora, aqui, Nuno, foi uma das questões que eu, pessoalmente, vou dar a minha opinião, a minha de Carlos, na altura manifestei ao meu secretário-geral que eu, Carlos, sou contra o alargamento do período experimental. Pronto. Porquê? Nós temos aqui um alargamento que passou para 180 dias para quem? Para as pessoas que procuram o seu primeiro emprego ou para aqueles que estejam desempregados, os chamados DLD, desempregado de longa duração, há mais de 2 anos. Quer isto dizer, um trabalhador que procure pela primeira vez o seu trabalho pode ficar no período experimental de 180 dias, ou aquele que está desempregado há mais de 2 anos, a entidade patronal pode achar por bem que tenha este período experimental. Mas isto teríamos aqui muito tempo a falar, porque é que eu não concordo com o alargamento do período experimental. Ora, o estágio profissional passa a descontar o tempo do período experimental, desde que se trate da mesma atividade e tenha sido realizada no mesmo empregador. Eu vou ver aqui o número 4 do artigo 112, diz-nos isto. No contrato de trabalho por tempo indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração: 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de complexidade de grau elevado. E agora, vê tu, a linha 3, o ponto 3 da linha B, estejam à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. Ora, nós temos aqui a entrada da pessoa pela primeira vez para o mundo do trabalho, equiparado a alguém que tenha que exercer um cargo de complexidade técnica. Portanto, 180 dias. Depois temos aqui o número 4. O período experimental, de acordo com qualquer dos números anteriores, é reduzido ou excluído consoante a duração do contrato a termo para a mesma atividade do contrato de trabalho temporário executado no mesmo posto de trabalho, ou ainda de estágio profissional para a mesma atividade tenha sido inferior. Há esta contagem. Formação. E aqui a formação entrou em vigor desde o dia 1 de outubro, a passagem para as 40 horas. E aqui nós já não temos interesse para nós, já é a nossa praia. Ok, exatamente. Mas aqui colocou-se uma questão que a ACT foi chamada a pronunciar-se e eu não sei qual foi. E eu perguntei a dois amigos inspectores, vamos imaginar o seguinte: eu sou um novo recurso humano da empresa Comunilog, fui contratado ainda antes de outubro de 2019 e, por acaso, a entidade patronal promoveu-me formação logo ali em junho e fiz as 35 horas. Fiz as 35 horas. A lei das 40 horas entrou em vigor logo no dia 1 de outubro. Entretanto, chega-se a dezembro, o Vítor chega ao pé de mim e pergunta-me: Carlos, olha, mas agora só temos 35 horas, como é que é? Estamos no cumprimento ou não estamos no cumprimento? Ou seja, a entidade patronal promoveu as 35 horas, neste caso não só ao caso de todos os trabalhadores, e agora, com a entrada das 40 horas, temos aqui um déficit de 5 horas. Como é que ficamos? Ora, a ACT, até há bem pouco tempo, foi chamada para se pronunciar. Perguntas-me a mim, até qual é a tua opinião? A minha opinião é que a entidade cumpriu o disposto. Até mas faltam 5 horas. Epá, agora não se vai arranjar, entre aspas, a correr 5 horas.
aqui é que eu acho que o legislador, Nuno, deveria ter colocado uma salva aqui no artigo 131. E eu passo a ler. Que diz aqui, só nos fala aqui nas 40 horas. Podia deixar aqui uma salvaguarda. E aqui já não criava dúvidas a ninguém, dizendo assim, todos os trabalhadores que cumpriram o requisito das 35 horas até à data da entrada em vigor, este requisito está cumprido. Mas isso não foi aqui colocado. Daí estas dúvidas. Isa dizer qualquer coisa e eu... Não, esta questão, nós que trabalhamos na área da formação profissional, a questão das 35 ou das 40 horas, para nós é um preciosismo, não é? Uma empresa ou alguém que veja a questão da formação tem que ver sempre com uma formação dos seus ativos e a própria qualificação dos seus ativos. Não é? Agora estar a só 35 ou só 40, já que um diferencial de 5 horas, eu acho que o problema é não haver formação. E não haver formação, por vezes, com qualidade. Isso é, no fundo, um pouco o nosso desafio, e com a entidade formadora tem sido isso um pouco o nosso desafio. Mas é importante também estes alertas que tu deixas aqui, que eu desconhecia, eu pessoalmente desconhecia estas pequenas lacunas. Muito obrigado. Ok, mas é de facto uma grande lacuna aqui nesta questão. Deu-se 35 horas, até faltam 5, como é que é? E a resposta de lá é assim. Próximo ano é que não te preocupes, Carlos, já tens 35 horas, no próximo ano. Mas agora no relatório único, como é que eu vou pôr? Pá? Vou pôr 35, vou pôr 40, tenho que pôr 35. Ora, contrato de trabalho intermitente, portanto, é um período mínimo de prestação de trabalho anual. Aqui a Tânia Marta a colocar uma questão que já devíamos responder. E as empresas que não proporcionam formação? Ou seja, as empresas que não proporcionam formação, como assim? Como é que elas vão ser penalizadas? Ora, o que é que o trabalhador aqui deve fazer? Eu estou na empresa A, já lá estou há 3 anos e não tenho formação. Primeiro temos que começar pelo contacto, pelo diálogo social, pelo diálogo entre o meu chefe direto, a entidade patronal, falar à entidade patronal a necessidade imperiosa de termos formação. Irmos falando da necessidade e da importância e da obrigatoriedade. Primeira necessidade, a importância e depois a obrigatoriedade. Deixemos o formalismo para o último. Depois disto tudo, se eu não consigo, se eu preciso mesmo, só tenho 2 coisas a fazer. Tentámos tudo. Tentámos, dialogámos, conversámos. A entidade patronal não foi sensível. Então o que é que eu tenho que fazer, Carlos? Eu tenho um organismo, 2 organismos. Um é a ACT, outro é a Comissão para a Igualdade. Mas, preferencialmente, a ACT. Mas aqui vamos cair na figura da denúncia, entre aspas. Eu não queria ir por aí. Temos que tentar o diálogo, dizer a importância, a necessidade e a obrigatoriedade. E, no fim, dizemos assim, meu caro amigo João, se você não nos promover formação, estamos sujeitos a ter aqui acidentes de trabalho, o senhor está sujeito a ter uma coima elevada, como é que vai fazer? Tem que ser por aí. Não sei se consegui responder. Muito bem. Agora, no caso de uma rescisão de contrato ou de uma denúncia de contrato, uma rescisão de contrato de mútuo acordo, eu não tive formação durante 5 anos na empresa do Sr. João. Ora, aqui, a contabilização dos 5 anos não entra, ou seja, o número de horas só vão entrar de acordo com os 3 anos. Vai-se aplicar, então, os últimos 3 anos. É que se vai aplicar na indenização do trabalhador. O trabalhador aqui tem que levar, então, 35 vezes 3 e não 5 vezes 35 horas. Ora, no contrato de trabalho intermitente, a remuneração da segunda atividade vai abater à compensação. O trabalhador com contrato de trabalho intermitente passa a ter de informar o empregador, ou seja, no caso, eu tenho que exercer outra atividade. E aqui, essa compensação está aqui no artigo 160, que nos diz o seguinte. Diz-nos isto. Durante o período de inatividade, o trabalhador pode exercer outra atividade, devendo informar o empregador desse facto.
Se o trabalhador exercer outra atividade durante o período de inatividade, o montante da correspondente retribuição é deduzido à compensação retributiva calculada de acordo com o número anterior. Ora, a organização do tempo de trabalho. Estamos aqui a falar do nosso horário de trabalho e a grande alteração é a revogação do artigo 208-A, que foi revogado pela Lei 93/2019, que é a Lei das Alterações do Código de Trabalho. Ora, o que é que acontece aqui? Diz-nos que põe fim ao banco das horas individuais. Os bancos das horas individuais vão cessar a partir de outubro de 2020. Quer isto dizer o seguinte: o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institui o regime do banco de horas, previsto no artigo 208, pode prever que o empregador o possa aplicar a um conjunto de trabalhadores de uma equipa ou secção. Ora, muito rapidamente, o procedimento do banco de horas passa a ser por acordo de grupo. Portanto, pode ser aumentado até 2 horas diárias, pode atingir 50 horas semanais, tendo um acréscimo, um limite de 150 horas por ano. O empregador elabora um projeto de regime de banco de horas, publicita-o junto dos seus colaboradores, para que seja sujeito a referendo. E para ser aprovado, necessita de 65% dos trabalhadores abrangidos que têm de votar favoravelmente. Ora, quando um projeto de banco de horas é rejeitado em referendo, o empregador só pode realizar novo referendo após um ano. Eu gosto muito da palavra referendo. Portanto, o referendo não é só para além das organizações, mas é também dentro das organizações. Ora, no fundo, será uma reunião geral de trabalhadores. O banco de horas grupal não é aplicável a trabalhador com filho menor de 3 anos. Nuno, temos aqui novamente o Código de Trabalho português na vertente social, ou seja, que não dê a sua concordância por escrito. Proteção em caso de doença oncológica. E esta questão da doença oncológica, portanto, os trabalhadores com doença oncológica ativa em fase de tratamento passam a ser equiparados aos trabalhadores com deficiência ou doença crónica. Pegando aqui nesta questão da proteção da doença oncológica, quero frisar que desde a semana passada, desde o dia 5 de maio, os trabalhadores que podem ficar em casa justificadamente com a doença, neste momento por causa da Covid, são os trabalhadores com doenças oncológicas, os trabalhadores com doenças cardiovasculares, os trabalhadores com doença respiratória, e deste leque de trabalhadores saíram os trabalhadores com a diabetes e trabalhadores com hipertensão. Portanto, esses trabalhadores continuam a beneficiar de poder ficar em casa. Este poder, entre aspas. Ora, nesta dispensa de doentes oncológicos, passam a beneficiar, então, das garantias que tem o artigo 87. Dispensados de trabalhar em horário organizado, dispensados de trabalhar em regime de adaptabilidade, dispensados de trabalhar em banco de horas e dispensado de trabalhar entre as 8 da noite e as 7 horas da manhã. Assédio no trabalho. Portanto, sancionar quem alega assédio é abusivo. Portanto, assédio é a justa causa da resolução do contrato por parte do trabalhador. Isto está plasmado no artigo 331 do Código de Trabalho e com esta nova alteração à lei passa a constituir justa causa da resolução de contrato pelo trabalhador a prática do assédio pela entidade empregadora ou por outros trabalhadores. Há aqui uma pergunta também do Hugo, que nos pergunta se o banco de horas vai terminar para todo o tipo de contrato de trabalho, público e privado. Se o banco de horas vai terminar para público e privado. Portanto, o banco de horas individual ou grupal? Não sei, ele coloca esta questão aqui, faz-te uma abordagem. Hugo, aqui que estás a ouvir... Então nós temos o quê? O banco de horas, eu vou voltar aqui à apresentação, não sei se posso. Sim. Ok. O que é que nós temos aqui? Não sei se era mais atrás. Não, mais à frente. Ora, o que é que nós temos aqui? Ele pergunta,
se o banco de horas vai terminar para o setor privado, se vai terminar para a administração pública. Na administração pública temos a Lei 35, que, em termos de banco de horas, regulamenta, passa para a figura do Código de Trabalho. O banco de horas passa a ser, continua a existir na mesma, só que em vez de ser de uma forma, imagina, a entidade patronal, neste caso, eu chego ao pé do meu colaborador e digo assim, tens que fazer de acordo com a lei mais horas na próxima semana. Não. Esse banco de horas assim desaparece e o banco de horas continua em forma de grupo, como vimos aqui mais à frente. Ou seja, tem que ser aprovado por um conjunto de trabalhadores e não pode ser imposto. Na administração pública, nesta questão de grupo, para já, não. Olha, o Hugo está a perguntar mais o individual, mas se conseguir explicar os dois, tanto melhor. Mais individual, como assim? A questão do individual. Então, ok. O que é a questão do individual? O Hugo é meu encarregado, é meu superior. E o Hugo diz-me assim, vai ao Código de Trabalho, que ainda está até outubro, e diz-me assim, Carlos, no banco de horas que tu tens aqui previsto, no próximo mês vais fazer aqui 20 horas a mais. Está previsto até outubro. A partir de outubro, esta questão da atitude do Hugo, para mim, acaba. O Hugo, se quiser implementar o banco de horas ao Carlos, e tem que implementar a um conjunto de trabalhadores, mas tem que ser aprovado por todos. Neste caso, por 65% dos trabalhadores. Não sei se eu consegui responder. Muito Ou seja, bem. o Hugo aqui tem que elaborar um projeto do banco de horas. E vai colocar, esta equipa necessita de fazer um banco de horas. E este banco de horas agora vai à discussão. E, claro, que a entidade patronal aqui tem que fazer valer a importância da necessidade de um banco de horas. Porque a partir de outubro as regras mudam. Portanto, não pode ser imposto, se é que podemos utilizar a palavra imposto, de acordo com o que estava na lei, individualmente, ao Carlos, ao Nuno, ao Rui, mas não, o banco de horas só vai entrar em vigor depois de ser aprovado por um conjunto de 65% dos trabalhadores. Muito bem, Carlos, já estamos quase a terminar aqui a nossa apresentação. Queria também deixar aqui algumas questões. Na tua perspectiva, quer pessoal, quer enquanto dirigente sindical, quais são os desafios que nós vamos ter a nível de trabalho após o Covid-2019? Quais são os desafios que... Primeiro, o grande desafio é adaptar-nos às novas circunstâncias. Portanto, a capacidade de encaixe, a capacidade de aceitar o momento e a capacidade de vivermos com uma nova situação, com uma nova dinâmica. E penso que aqui há valores que estão a regressar aos trabalhadores, que é o valor que damos à pessoa em si. Portanto, eu penso que as organizações, nesta situação pós-Covid, vão dar importância ao trabalhador primeiro como uma pessoa e só depois na figura de um mesmo trabalhador. Portanto, a figura do trabalhador pessoa. O ser humano que está ali com necessidades, e penso que esse valor vai ser uma das coisas que nos vai acompanhar aqui para a frente. E temos que ter, acima de tudo, crença e acreditar que somos capazes. Olha, o Hugo agradece, foi esclarecido. E deixo-te aqui uma última pergunta, que é... olha, está aqui a falar aqui a Tânia Sá também. Está-nos aqui a fazer uma questão que se pode falar um bocadinho mais sobre a questão do assédio. Ok. Muito bem. A questão do assédio, não vamos confundir para já a palavra assédio com assédio sexual. Portanto, mas vamos aqui então, diz a pergunta à Tânia, o que é que entendemos por assédio? E a questão do assédio está logo ali no artigo 29 do Código de Trabalho, que nos diz, é proibida a prática de assédio. Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticada quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou efeito de que perturbar, constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante e humilhante.
E só depois, o número 3 do artigo 29 é que nos fala do assédio sexual. Mas voltando ao número 2 do artigo 29, Tânia e restantes amigos. Não sei se lembram daquele caso daquela trabalhadora de uma firma ligada à cortiça. O que é que nós tivemos aí? Tivemos, de facto, por parte da entidade patronal, a figura do número 2 do artigo 29, ou em que essa trabalhadora, por aquilo que a gente conhece, foi objeto de perturbação, afetou-lhe a dignidade, criou-lhe um ambiente intimidativo, criou-lhe um ambiente hostil. Portanto, depois, na apresentação, eu falo aí no artigo 331. E no artigo 331, temos aqui a questão... onde é que está? Ok, está aqui. Peço imensa desculpa. Artigo 331. Considera-se abusiva a sanção por o trabalhador ter reclamado das suas condições de trabalho. Imagina, eu cheguei ao pé de ti, tu já me tinhas ali encostado, passa a expressão, e eu, Nuno, desculpa lá, mas isto não são as melhores condições de trabalho. Carlos, tens que desenrascar. Não tenho nada, nem sequer tenho uma claraboia. Não tenho nada disso. Ora, e então e eu vou ao pé de ti e digo-te assim, Nuno, calma lá, eu quero melhores condições de trabalho. Quer dizer que se tu não cumprires o que está aqui, tu, entre aspas, estás a violar a linha A do artigo 331. Depois, eu, Carlos, Nuno, eu vou agora candidatar-me a um sindicato. Eu quero fazer parte da Comissão de Trabalhadores. Então, a patronal disse assim, era o que faltava, termos aqui uma comissão de representantes dos trabalhadores de higiene e segurança no trabalho. É uma das coisas que é importante as empresas terem. Portanto, era o que faltava termos aqui. Ou então, nós, trabalhadores da empresa X, elegemos a Comissão de Representantes dos Trabalhadores em Higiene e Segurança. Os trabalhadores podem eleger. Podem. Não precisam dos sindicatos para isso. Podem eleger desde que se comunique à entidade patronal que vamos ter uma reunião para a eleição. A entidade patronal só tem que aceitar. Fizemos a eleição. Fomos eleitos. Entretanto, queremos ser ouvidos pela entidade patronal, pelos gestores. A entidade patronal vai sempre chutando para canto. Vai sempre chutando para canto. Nunca aceitou. O que é que nós temos aqui? Temos a violação, neste caso, de um direito de uma reunião por causa da comissão. Em geral, pretender exercer ou invocar os seus direitos ou garantias. E depois diz-nos aqui a questão que isto é punível até 6 meses, qualquer dos factos mencionados. Coisa, pronto, assim rapidinho, para terminarmos mesmo, já estamos mesmo já para está aqui a Vera a perguntar como é que pode o trabalhador depender-se, assim rapidinho, responder à Vera. A Alina também já deu que mais chega. Mas pronto, como é que o trabalhador se pode defender? Como é que se pode defender na questão do assédio, é isso? Sim. Olha, acima de tudo, o trabalhador tem que estar com um arcabouço psíquico muito bem. Não se deixar ir abaixo. E denunciar situações do género. Muito bem. A ACT sendo é uma das situações, não é? Exatamente. A ACT e mais. E a SIG. A Comissão para a Igualdade e do Género. Comissão de Igualdade de Género também. Carlos. Foi criada em 1997, acho eu. Vou-te fazer uma última pergunta para terminarmos, e para me dares também uma tua perspectiva pessoal, para terminarmos mesmo, agradecendo desde já a toda a gente ter presente aqui connosco. Este é um ciclo de 10 webinars que nós vamos desenvolver até ao final do mês de maio. O próximo webinar será com o Nuno Celeiro. Tenho uma ideia de negócio e conseguirei concretizar. É um tema pertinente para esta altura. E deixo uma última questão ao Carlos. Achas que esta situação do Covid-2019 aproximou mais as entidades empregadoras dos trabalhadores ou afastou? Aproximou. Digo isto com convicção. Aproximou. Muito bem. Aproximou até com uma palavra bonita. Com amor. É o que precisamos. Aproximou. Então
Então vá, mais uma vez a todos, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes connosco. Não se esqueçam que o próximo webinar é o Nuno Celeiro, tenho uma ideia de negócio que conseguirei concretizar a 14 de maio, das 18 às 19 horas. Esta apresentação nós enviaremos depois também a todas as pessoas que se inscreveram no webinar na página da Comunilog. Iremos enviar depois esta apresentação que o Carlos hoje deixou aqui. E mais uma vez um obrigado muito grande ao Carlos Varandas. Obrigado eu. Não só pela amizade, mas também pelo contributo, pelo contributo que nos deixou e que é muito importante para nós, todas estas iniciativas. Estão aqui várias pessoas a felicitar, a Tânia, ao Hugo, a Ana Maria. Obrigado, Ana Maria. Obrigado a vocês todos também por estarem presentes. Isto só funciona se todos participarmos, se tivermos participação cívica, se pudermos contribuir com opiniões. E o Carlos, para além de ser um ótimo dirigente sindical, é um cidadão que intervém e gosta de intervir e gosta essencialmente de uma coisa que é muito importante, que é ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu e obrigado a alguém que uma vez alguém me disse, connosco vais crescer. Obrigado. Obrigado. Até o próximo dia 14. Obrigado.